Queria começar por referir, neste dia que antecede a discussão e a votação do programa de governo na Assembleia da República, que o Chega deixou claro, desde as eleições do dia 18 de maio, que assumiria o lugar que os portugueses lhe atribuíram, o lugar de liderança da oposição em Portugal e de partido líder dessa oposição no Parlamento português. Amanhã vai a discussão, precisamente, o programa que o governo de Luís Montenegro traz ao Parlamento como nova governação do país. O Chega tem sido claro desde o início nesta matéria. Este não é um bom governo, este é um governo que deixará o país praticamente na mesma, com os mesmos problemas de insegurança, de estagnação económica, de corrupção e de imigração que tivemos nos últimos anos. Há que olhar para o contexto nacional e ter uma atitude de responsabilidade perante esse contexto. Este é um governo de continuidade e este é um programa de governo de continuidade. Exige-se a crítica e exige-se a sugestão e a proposta de melhoria. É isso que o Chega nunca deixou nem nunca deixará de fazer. A capacidade de olhar para um programa de governo num contexto de instabilidade permanente e consiga garantir que o país tem uma alternativa política, mas ao mesmo tempo que é capaz de assumir e criticar aquilo que está errado. O país que vivemos e o país em que estamos não tem tido dias fáceis. De onda de violência em onda de violência, de salários baixos, de pensões baixas em pensões baixas, de instabilidade em instabilidade, o país parece não encontrar um rumo. Enquanto líder da oposição, o Chega tem um dever. O dever de apontar o caminho e de criticar o que está errado. Mas também o dever de não ser promotor de instabilidade política em Portugal. Por isso, o Chega, tal como eu próprio tive a oportunidade de anunciar, não viabilizará amanhã a moção de rejeição apresentada pelo PCP, quer por outros partidos de extrema-esquerda, ao Executivo. Não há nenhuma alternativa proposta por esses partidos ao Governo e, mesmo que houvesse, seria uma má alternativa política. São partidos irresponsáveis, cuja expressão é pouca e que têm apenas, na sua representação, os nichos de radicalismo que querem destruir por destruir, atirar abaixo por atirar abaixo. Não é essa a atitude do Chega. O país precisa de um governo melhor, o país precisa de um primeiro-ministro melhor, com mais ética e com mais transparência. Precisa de mais soluções para o crescimento económico. Precisa de mais soluções contra a corrupção. Precisa de mais soluções contra a imigração descontrolada e para a insegurança. Mas não é a derrubar por derrubar, não é a destruir por destruir, não é com votos atrás de votos que se consegue qualquer resolução para os problemas do país. Por isso, o Chega não tem dúvidas de que este não é um bom programa de governo. Desde as questões mais básicas do crescimento económico, da falta de ambição no crescimento económico, mesmo neste cenário internacional, até à capacidade de ter um programa de governo eficaz na luta pelo despesismo, contra o despesismo do Estado e contra a corrupção que graça em todos os níveis do Estado, ou até na capacidade de ouvir as propostas do Chega, de lutar contra a imigração descontrolada e, olhando para essa imigração descontrolada, para a insegurança que graça em muitas das terras do país, o Chega não pode alinhar, nem deverá alinhar, face ao voto que lhe foi atribuído no dia 18 de maio, em soluções de permanente instabilidade do sistema político. O país está farto de eleições, o país está farto de instabilidade e quer soluções reais para os seus problemas. Sim, este não é um bom programa de governo. Não é um bom programa para as regiões autónomas que ficam esquecidas e ignoradas. Não é um bom programa para a maioria das autarquias, que vê a incapacidade do governo de executar o PRR e de fazer investimentos estruturais concretizado. Não é um bom orçamento para a maioria das pessoas que gostava de ver um fim ao clientelismo e à subsídio-dependência do país e continua a afirmar uma solução de distribuir por todos aquilo que é cobrado a alguns, os que trabalham e os que pagam impostos. Por isso não é um bom programa de governo. Mas o Chega deu um compromisso no dia 18
e nos dias que lhe sucederam, de que seria um farol de luta, de oposição, mas também de estabilidade, e que não contribuiria para a destruição pela destruição ou para a criação do caos político em Portugal. Por isso, independentemente do que façam os outros partidos, o Chega não alinhará amanhã pelo derrube do governo ou pela não entrada em funções do executivo de Luís Montenegro. Queiramos ou não queiramos, o Chega queria vencer estas eleições, mas não venceu. O país queria outro governo, mas deu a este um voto de confiança que deve ser respeitado. Se eu concordo com isso? Não. Se eu acho que o governo está bem entregue ao primeiro-ministro Luís Montenegro? Acho que não. Se acho que a ética, a transparência e a luta contra a corrupção estão salvaguardadas com Luís Montenegro? Acho que não. Se a luta contra a subsídio-dependência está salvaguardada com Luís Montenegro? Acho que não. Porém, não posso contribuir, nem o Chega poderá contribuir para um ambiente de permanente caos e instabilidade política em Portugal. Por isso, o Chega, amanhã, não viabilizará a moção de rejeição apresentada pelos partidos de extrema-esquerda a este Executivo e dará o benefício da dúvida a este Governo, procurando garantir, porém, que a fiscalização é permanente e que o escrutínio ao Governo é permanente, independentemente dos seus visados, e doa a quem doer. Gostava de me referir, por fim, às manifestações que ontem tiveram lugar em vários pontos do país e à forma como foram tratadas pela comunicação social e pelo poder político em Portugal. O país vive uma permanente esquizofrenia política, em que a vontade significativa, a vontade tamanha, de associar determinados episódios a alguns partidos é tanta que cega quem vê, quem está a ver em casa, mas também quem transmite de outros locais para casa. O Chega condenou desde a primeira hora toda a violência. Infelizmente, os outros partidos e outros movimentos optaram por não fazer o mesmo quando os alvos dessa violência eram o Chega ou outros movimentos políticos. O país vive naquela espécie de bolha política, cada vez mais isolada, em que alguns saem à rua, poucas dezenas, feitas centenas ou milhares, em alguns canais de televisão, para mostrar que há um grande movimento contra a extrema-direita nacional e contra aqueles que põem em causa os valores de Abril. Claro que as eleições não disseram nada disso e claro que o voto não disse nada disso. Mas uma classe política e mediática agarrada aos privilégios do passado. Uma classe política e mediática que não aceita que o país mudou. Continua a querer mantê-lo refém da mesma lógica que teve nos últimos 50 anos. O Chega vai convocar para a Assembleia da República, na próxima sexta-feira, um debate de urgência, 2 dias depois do programa do Governo, sobre as questões da residência, da imigração e da nacionalidade atribuídas em Portugal. É tempo de deixarmos de fazer deste assunto um assunto tabu e de termos todos, em conluio, poder político e mediático, o receio de que isto represente algum retrocesso. Não. A fiscalização do Governo em relação à atribuição de nacionalidade e de residência tem de ser fiscalizado pela Assembleia da República. A morte exemplar, como exemplo, de 7 cidadãos portugueses, ou ditos portugueses, num avião na Índia, de pessoas que nunca tinham estado sequer em Portugal, nem nenhuma ligação tinham ao Estado português, devia envergonhar-nos a todos da forma como tem sido nos últimos anos distribuída a nacionalidade e a residência em Portugal. Por isso podem fazer as manifestações que entenderem. Podem sair à rua às vezes que entenderem. O país está farto de ter uma nacionalidade vendida no mercado. O país está farto de ter uma residência vendida como se fosse maçãs ou peras numa mercearia. O país está farto de imigração descontrolada. E por isso nós vamos questionar o Governo na sexta-feira sobre as medidas reais e não propagandísticas que pensa fazer para evitar que isto continue a acontecer. E que situações como esta, que ainda agora tivemos, de nacionalidade a pessoas que não sabem dizer bom dia nem nunca estiveram em Portugal, acabe de uma vez por todas.
No dia 18 prometi que nada ficaria como de antes em Portugal. Alguns entendem que isso não deve ser levado à letra. Outros entendem que devem resistir e que devem procurar manter o círculo mediático e político preso ao quadro parlamentar do passado. É uma opção sua e só sua. Mas o país vai mesmo mudar. O tipo e a forma de fazer a oposição vão mesmo mudar. E o país questionará agora, com propriedade, mas também com a força do partido líder da oposição, todos os temas tabus que tinham que existir em Portugal. Por isso, quero também dizer ao país que não excluo e reunirei o grupo parlamentar sobre isso. Apresentar já nos primeiros dias da legislatura uma comissão parlamentar de inquérito, precisamente à investigação aos últimos governantes, todos eles, sobretudo a António Costa e a Luís Montenegro, em relação à atribuição de nacionalidade, de residência e de título de permanência em Portugal feito pelos governos. Aquilo que aconteceu nos últimos anos foi mal demais. A responsabilidade de homens como António Costa em cargos cimeiros da Europa, ou até de José Luís Carneiro, candidato a líder do Partido Socialista neste momento, quando foram responsáveis pela atribuição criminosa de nacionalidade e residência em Portugal, tem de ser escrutinada. Os outros partidos não estarão de acordo, mas não precisamos deles. E por isso, o Chega avançará com uma comissão putestativa, se necessário, para investigar até ao último detalhe aqueles que foram responsáveis pela atribuição criminosa de nacionalidade e de residência em Portugal nos últimos anos. Enviaremos ao Ministério Público todas as conclusões desse inquérito e sentaremos naquela Assembleia da República todos os que nos últimos anos foram responsáveis por isso mesmo. José Luís Carneiro é um deles. Claro, só que não era o caso daquelas pessoas que iam no avião. Não eram nem de Goa, nem de Damão, nem de Diu. Eram pessoas que se inscreveram no consulado do Reino Unido e obtiveram a nacionalidade portuguesa. Se isso está ok convosco, se vos parece bem, não há muito a fazer sobre isso. É o que eu lhe estou a dizer, isso é criminoso por causa disso, porque não conclui nem concretiza nenhuma dessas disposições legais. Nós atribuímos, os exemplos do avião são um deles, pessoas que nunca tinham estado nem posto os pés em Portugal. E, portanto, eu gostava de perguntar ao país se concorda com isto. Se acha que deve ser português quem nunca cá pôs os pés. Quer dizer, quem nunca veio a Portugal, quem nunca aqui esteve, quem não sabe dizer bom dia em português. Quer dizer, ou nós paramos com isto, ou isto parará connosco. E, portanto, isto é criminoso, verdadeiramente. O que aconteceu foi mercadejar a nacionalidade portuguesa e a residência e a nacionalidade. Desde 2017, sobretudo. E, portanto, isto exige uma investigação, quer a António Costa, quer ao último governo, do último ano, embora pense que a responsabilidade maior seja do Primeiro-Ministro António Costa, para perceber como é que situações como aquela que aconteceu e que tiveram um exemplo trágico no acidente de avião na Índia, foram possíveis. Porque nós só conhecemos estes casos quando eles acontecem. Portanto, pouca gente saberia que há portugueses que nunca cá puseram os pés. Ou que se chamam a si próprios portugueses sem terem pais portugueses, filhos portugueses, avós portugueses, ou terem estado algum dia em Portugal. Ainda ouvi alguns dizer, bom, podiam ser pessoas de Goa, de Damão e de Diu, do último troço do Império Português. Só que não são. Para azar de muitos jornalistas e políticos, não são. E, portanto, vamos ter que responsabilizar quem o tiver feito. Quer dizer, a não ser que queiramos que as pessoas todas do Bangladesh e do Nepal se tornem portuguesas, com 100 euros, ou com 200. Eu acho que isto tem que acabar, acho que temos que perceber que isto tem que acabar. Isto só vai lá com responsabilização. E isso também insere-se na proposta de alteração da lei da nacionalidade que o Chega entregou? Evidentemente, mas isto não evita que seja responsabilizado quem tiver que ser responsabilizado. E eu refiro-me especialmente ao Presidente do Conselho Europeu atual, ao Dr. António Costa, que foi o grande responsável, juntamente com José Luís Carneiro e com Augusto Santos Silva, por terem permitido que a residência e a nacionalidade portuguesa fossem atribuídas desta forma. De resto, desde o CEF ao Ministério Público e à Polícia Judiciária, houve reparos, houve queixas, houve apontamentos que o Governo ignorou. E agora temos casos como este, do que aconteceu no avião na Índia, e que eu suspeito que pode acontecer em muitos outros países, em termos de nacionalidade portuguesa.
quer no Nepal, quer no Bangladesh, quer no Paquistão, quer noutros países. Ora, eu acho que um país decente, como tem sido feito noutros, investiga o que aconteceu. E é isso que nós vamos fazer. Para começar, amanhã eu próprio questionarei o Primeiro-Ministro sobre isso, sobre o que é que pensa fazer para reverter aquilo que aconteceu nos últimos anos, nesta matéria. Saber também se o Governo está disposto a uma auditoria, como nós propusemos, à atribuição de nacionalidade e de residência, na AIMA e nos consulados. E, finalmente, depois de consultar o grupo parlamentar, vamos avançar com uma comissão de inquérito a esta matéria. Do crime de falsificação de documentos, de traição à pátria, de branqueamento de capitais, de tráfico de influência, de tudo. Porque se essa nacionalidade foi obtida, foi erradamente atribuída. E, nomeadamente, foi feita de forma absolutamente abusiva. A não ser que concordemos que alguém que nunca cá esteve pode ser português. E que achemos que é normal alguém que vive na Índia, que nunca cá esteve, e que se chama... Enfim, porque é uma negligência evidente. Quer dizer, nós temos um país que aumentou artificialmente a sua população, com os problemas todos que estamos a assistir, de forma absolutamente irresponsável. Alguém tem que ser responsabilizado por isto. Eu sei que PS e PSD se habituaram a cobrir-se uns aos outros nos últimos anos. Connosco isso acabou. Agora haverá responsabilização a sério, seja nos incêndios, seja na atribuição de nacionalidade e de residência. Os partidos e a oposição servem para exigir responsabilidade e fiscalização. Se nós temos pessoas que são nacionais portuguesas, de título só, sem não terem nenhuma ligação ao território, ou às famílias, ou ao sangue, ou às pessoas, então nós tivemos crimes cometidos na atribuição de nacionalidade portuguesa. O Parlamento deve investigar isso, e deve investigá-lo sem receio dos interesses que sejam instalados, seja pelos nomes das pessoas envolvidas, neste caso o Presidente do Conselho Europeu, ou o candidato a líder do Partido Socialista, seja do atual Primeiro-Ministro, porque já esteve em funções quando sabia que isto estava a decorrer. Aliás, o Chega chamou a atenção deste Governo, várias vezes, da atribuição de nacionalidade a pessoas que nenhuma ligação tinham ao território nacional e que, aliás, nunca cá tinham vindo. O Governo optou por ignorar. Aliás, é por isso que se passou tão rapidamente dos portugueses mortos para ignorar o assunto, porque se percebeu que era um embaraço nacional. E este embaraço nacional cabe-vos a vocês, senhores jornalistas, também a ser capaz de denunciar, que é perguntar ao Governo como é que estes senhores se tornaram cidadãos portugueses. Quer dizer, num dos casos, para além de nunca ter estado em Portugal, o senhor contactou o consulado do Reino Unido para ser português e ao fim de uns anos tornou-se português. Quer dizer, meus caros, ou isto acaba ou qualquer pessoa em qualquer parte do mundo compra um passaporte português. Quer dizer, se querem fazer assim, tudo certo. Não contarão é que o Chega. Mas o Chega, quando diz que há crime na atribuição da nacionalidade, tem a certeza de que se trata desses casos ou tem a certeza que não se trata? Eu tenho a certeza que se alguém não tem nenhuma ligação a Portugal, se não fala... Dos judeus sefarditas, por exemplo, não se trata de uma coisa parecida. Ouça, eu compreendo isso, mas compreendo que quem ia no avião não era um judeu sefardita. Compreendo isso, não é? Portanto, quem ia no avião não era nem judeu sefardita, nem de Goa, nem de Damão, nem de Diu. E, portanto, estes casos multiplicam-se pelo globo inteiro e pelo mundo inteiro, do Bangladesh, no Nepal e em todo o lado. Estes senhores não são nem judeus sefarditas, nem de nenhuma parte do Império Português. Estes senhores tiveram... Claro, há de ter acontecido em muitos sítios. Nós temos é que saber quais. Ora, como já questionámos o Governo várias vezes e o Governo opta por não dizer, eu espero o vosso contributo de todos para podermos perguntar aos responsáveis do nosso país como é que isto aconteceu. E como é que aconteceu pessoas com o nome destes se chamarem a si próprios portugueses. Ao menos podiam ter cá estado há algum tempo. Vá, uma vez. Podiam ter cá vindo uma vez, nem que fosse levantar o passaporte. Acontece que muitas dessas pessoas nem cá vieram levantar o passaporte. Meus caros, ou isto é a brincar, ou temos que levar isto a sério. Portanto, nós temos que responsabilizar estas pessoas. E eu não quero saber se ela é Presidente do Conselho Europeu, se o Luís Montenegro é Primeiro-Ministro. Nós temos, como país, que responsabilizar. E chamaremos ao Parlamento antigos ministros, responsáveis de embaixadas, responsáveis de consulados, o que tiver de ser, para perceber o que é que aconteceu com a nacionalidade portuguesa nos últimos anos. E, sobretudo... Há de ter sido dos dois. Há de ter sido um problema da aplicação, senão penso que casos como este não deveriam ter acontecido, e há de ter sido um problema também da lei. Por isso, nós já desafiámos o Governo, e penso que vai acontecer, não tenho a certeza disto, mas penso que vai acontecer, haver uma alteração à lei da nacionalidade. Essa é a parte boa desta história, é que agora há uma maioria que poderá reverter essa nacionalidade sem necessidade do Partido Socialista. Em todo o caso,
Eu não gosto de dar protagonismo indevido a ninguém, mas há um caso que me choca particularmente, é José Luís Carneiro andar por aí livremente, não estou a dizer que ele não devesse estar livremente a dizer o que pensa, quando é um dos grandes responsáveis pelo caos em que o país está em matéria de insegurança e em matéria de nacionalidade e de imigração. E, portanto, sim, José Luís Carneiro vai ser chamado a esta comissão de inquérito, não quero saber se é líder do Partido Socialista, se não é, vai ser chamado porque ele é um dos grandes responsáveis pelo estado de caos na segurança e na imigração cá em Portugal. Portanto, não quero muito saber desta conversa sonsa do José Luís Carneiro. Vai ser chamado e tem que responder numa comissão de inquérito sobre esta matéria. Disse que a situação se estabilizou a partir de 2017. O que é que mudou especificamente a partir de 2017? Os dados que temos, é uma pergunta que faz todo o sentido, os dados que temos são de que a partir de 2017 o número de atribuição de nacionalidade aumentou descontroladamente. Vamos procurar concretizar-se, exato, por causa da mudança da lei, mas provavelmente por outros fatores também. Como as comissões de inquérito não podem ter prazos absolutamente indefinidos do ponto de vista jurídico, penso que 2017 é um prazo razoável para exigir responsabilização aos governantes nesta matéria. E inclui o período de governação de Luís Montenegro e de Paulo Rangel como ministros e como ministros dos Negócios Estrangeiros, e também do Ministério da Administração Interna, que agora cessou funções da doutora Margarida Blasco. Estamos? Várias vezes sobre o dia de amanhã. Vai manter o nome de Pacheco Amorim e de Filipe Melo para a presidência da Assembleia da República ou alterar esses nomes? Com toda a franqueza, está aqui o líder parlamentar também, o Chega ainda não decidiu o que fará amanhã em matéria disso. Como eu disse desde o início, estou zero focado em lugares e 100% focado em política. Zero focado em lugares e na distribuição de lugares, só estou focado em alterar o país e mudar o país. Portanto, neste momento não é um assunto que tenha ainda falado com a liderança de bancada, farei isso dentro de momentos. Já agora, por falar na liderança da bancada, quando é que são as eleições? Falaremos também no outro dia sobre isso. Falaremos também no outro dia sobre isso. Então, deixa-me só perguntar sobre o programa do Governo. Há aqui uma série de medidas, nomeadamente a imigração, a questão do que é equipamento adequado à capacidade do país, nos apoios sociais, há aqui uma forma de tentar fazer alterações. O Chega, quando diz que o programa é muito mau, não se revê. O Chega disse que o programa não era bom. Reconhecemos que há coisas que o Governo procurou. Este Governo tem-se pautado por isto, que é critica politicamente o Chega e depois procura copiar algumas das medidas. Só que copia geralmente mal e não as executa. Foi o que aconteceu o ano passado com as questões da imigração e da insegurança. E, portanto, nós demos já o benefício um ano e meio, mas começa a ser demais. Quer dizer, que se vá à campanha eleitoral e se diga o Chega está errado. Mas depois se tente concretizar ou se tente plasmar aquilo que o Chega diz. Portanto, nós não queremos mais PowerPoints, nós não queremos mais anúncios. Nós queremos medidas. Eu amanhã vou questionar o Primeiro-Ministro assim, Sr. Primeiro-Ministro, vai suspender o reagrupamento familiar ou não? Sim ou não? Não há cá tretas. É sim ou não? Como fez a Áustria há 4 dias atrás. Não há cá, vou tentar, mas depois vamos falar com Bruxelas e ver ou sim ou não. Sr. Primeiro-Ministro, vai acabar com esta lei da nacionalidade ou não? Sim ou não? Não há meios, não há... Vamos ver, é sim ou não? E o problema deste governo é que tenta ficar a meio da ponte. E as pessoas que estão a meio da ponte geralmente não se salvam. Nós queremos garantir que temos um governo reformista para o país. As pessoas foram votar no dia 18 e deram uma maioria histórica ao Chega e ao PSD. Uma maioria de direita. Ou fazemos essa reforma de maioria de direita ou não valemos o voto que nos deram. Portanto, o que vamos questionar o governo é, pegando nisto, para além do que aí está escrito, vai fazer ou não vai fazer? Porque também já nos disseram o ano passado que iam limitar a imigração, que iam reforçar a polícia, que iam ajudar às questões de insegurança. E o país não está melhor nessa matéria. Portanto, é preciso fazer, não é dizer. Nós não vamos viabilizar a moção de rejeição, como disse, porque o país não pode andar sempre de instabilidade em instabilidade. Mas temos que começar a exigir responsabilidade. E é isso que vamos fazer amanhã. Com um estilo próprio, com a forma própria de fazer a oposição, que o país tem que agora também, enfim, habituar. Das 26 medidas que o Governo diz que retirou, que pescou do programa, não chega... Preferia que fossem outras? Acha que foi só para fazer número? Não acho que foi para fazer número. Eu acho que o normal, eu hoje ouvi o líder parlamentar do PSD dizer que é normal que havendo um partido da oposição que tem propostas, que o governo, que não tem maioria, vá repescar essas propostas. Isso não nos parece errado. O que nos parece errado é nunca as fazerem. Portanto, eu não vou aqui dizer o que é que deviam ter ido fazer ou o que é que deviam ter ido escrever. Agora,
Sei que já temos vários exemplos de medidas que alegadamente iam buscar nossas e que não os concretizaram. Nós só queremos que concretizem. Mesmo, eu dou-lhe exemplo da questão da corrupção. Nas eleições, nas anteriores, o Primeiro-Ministro disse e o PSD que as nossas medidas de luta contra a corrupção eram extremistas, eram exageradas. Como o confisco prévio. Agora o Governo dá-nos razão e vai fazer também o confisco prévio. Mas onde é que ele está? Onde é que ele está? É que só dizer e não fazer nada... Eu percebo que para este Primeiro-Ministro não seja muito fácil falar de corrupção, mas nós temos que falar sobre corrupção. E nós temos que ser capazes de tocar no tema da corrupção e de concretizar as alterações à lei que precisamos fazer em matéria de corrupção. Portanto, eu vou questionar o Primeiro-Ministro sobre se vai mesmo fazer ou se é só PowerPoint. Luís Montenegro atacava muito o PSD, o PS, dizendo que era só um governo de PowerPoints. E Pedro Nuno Santos. É tempo de perguntar se o governo do PSD também quer ser um governo de PowerPoints ou se não quer ser um governo de PowerPoints. É sobre tudo isso. E é isso que vamos fazer amanhã no debate com o Governo.